análise de O Despertar de uma Paixão, que é um filme lindo, né? Uma paisagem linda, de uma história bonita, assim, aqueles filmes que você faz... Ai, apesar de às vezes a gente não concordar muito, né? Com o final, ou desejar um final diferente, ou ficar com uma dúvida de será que o filho é de quem? Enfim. Mas independente dessas questões, é um filme bonito, né? É um filme que enche, mas a gente vai olhar aqui para uns aspectos mais profundos dele. Primeiro, a proposta do próprio filme, o título original, né, em inglês, traduzido seria O Véu Pintado, e tem a ver com o romance que é citado no início do livro e traz a ideia do que é uma relação construída debaixo de um véu pintado. Que véu é esse? O véu das ilusões, o véu das projeções, né? Quando as pessoas começam um relacionamento com uma fantasia de quem é a outra pessoa, né? Se relacionando com uma pessoa que não tem nada a ver com o que a pessoa realmente é, se relacionando com as suas projeções. O título em inglês faz muito mais sentido com relação ao filme, porque O Despertar de uma Paixão, você assiste e você pensa que tem a ver com o caso que ela tem ali, né? Que é a paixão que ela tem ali pelo amante, ou será que depois então despertou a tal da paixão? Você fica tentando encaixar o título do filme no filme, né? Mas na verdade o título não é esse. É aquelas traduções, vamos achar um título que vende, né? E aí O Despertar de uma Paixão. Mas a verdade é O Véu Pintado. Todas essas projeções e ilusões de um casal que não se conhece, se casa e começa a construir uma vida, ou tentar construir uma vida com essas personagens que cada um criou, e o quanto a gente vai se machucar profundamente se relacionando com esses personagens, que a gente espera algo desse personagem que ele nunca vai dar. Então, o filme começa, né? A história dos dois começa com esse médico se apaixonando por ela numa festa, né? Ou seja, esse é o habitat dela, a festa, esse é o universo dela. E quando ela desce as escadas, todo mundo olha para ela, porque ela é essa mulher de festa, essa mulher fascinante, essa mulher sedutora, tudo aquilo que ele gostaria de ser e não é. Ou, olhando pelo lado daquilo que a gente estuda, né? Da ânima de um homem, ela é essa ânima desejada. Ele é um homem completamente controlador, frio, né? Obsessivo até com seus objetivos, não dá espaço para os seus prazeres, para os seus anseios, vive uma vida completamente regrada, sem se preocupar com comer, voltado para a doença, voltado para a morte, e ela voltada para a vida. E ele deseja experimentar isso, então se apaixona por ela, se encanta por ela e decide pedir-lhe em casamento sem fazer a menor ideia de quem ela é e se aquilo que ele é e tem para oferecer tem a ver com aquilo que ela quer. Ela, por sua vez, filhinha do papai, a gente vê bem no início ela conversando com o pai, esperando um algo do pai, e a mãe atravessando essa relação e tentando agilizar, você acha que seu pai vai te sustentar até quando? Dizendo, você é um peso na nossa relação, né? Depois ela ouve a mãe falando no telefone que já desistiu dela, e etc, etc. E ela se vê meio que obrigada a ter que casar. E aí o Walter, ele vem e faz a proposta e ela, aceita para fugir da mãe. Então, ela se casa com um homem que ela não conhece, que não desperta nada nela, mas que oferece para ela a possibilidade de fugir da mãe. E ele se casa com uma mulher que ele se apaixona, mas que ele tá completamente trancado dentro dele, porque ele é trancado dentro dele. Então, uma vez eu falei no story, assim, numa pergunta, um homem decide se casar com uma mulher porque ela representa um caminho que ele quer percorrer. Nossa, imagina a quantidade de perguntas. Eu não entendi, explica melhor. Tá explicado nesse filme. Ela é o caminho que ele quer percorrer. Um caminho de vida, um caminho de prazer, um caminho de felicidade, um caminho de usufruto da vida. Ele enxerga nela um caminho para o feminino, para a experiência da vida da maneira como ele gostaria. Só que ele tá trancado dentro dele. E aí os dois se casam e saem da Inglaterra e vão para Xangai. E aí ela
muito bonito de ver isso. Ela, apesar de não ter esse primeiro rompante apaixonado por ele, ela se abre, né, para essa relação. Ela fica ali à disposição. Só que ele tá completamente indisponível, completamente fechado dentro dele e vai ferindo ela, rejeitando ela, porque na verdade ele não sabe como se achegar a essa vida que ele quer viver e que ela representa. E vai condenando ela a uma solidão, a uma tristeza, e não cria essa ponte de relacionamento, ela não consegue se achegar a ele. E o legal, por que eu escolhi esse filme? Para trazer para vocês a história de uma donzela. Eu trago muito aqui a história das heroínas, as mulheres identificadas com o arquétipo da heroína. E agora eu quis trazer uma mulher identificada com o arquétipo da donzela. Ela é completamente receptiva, ela espera ser amada, ela é completamente aberta para ser amada, ela depende dessa referência do outro para que ela tenha valor. Ela não tem nada que ela goste de fazer a não ser curtir a vida, a não ser jogar, a não ser dançar. Ela não tem um ideal, ela não é uma heroína, né? Ela não luta por algo, ela não tá voltada ao trabalho, ela tá completamente dentro desse universo do feminino, do sentir, do experienciar, do toque, do ser receptiva, do ser desejada, porém sem nenhuma referência de si mesma, a não ser uma referência negativa vinda da sua mãe, né? Que ela faz com que ela tenha uma dúvida a respeito do próprio valor e faz por isso que ela seja uma presa fácil para o Charlie, que é esse homem sedutor que engana as mulheres, né? Casado com uma mulher por dinheiro, por interesse, que vai envolvendo as mulheres na lábia dele, que daí no filme a gente vai descobrindo que ele já tem um histórico assim, só que ela não tem experiência, não identifica, e aí ela se apaixona completamente por esse homem que faz com que ela se sinta desejada. Então veja, ela se apaixona por ele? Não, ela se apaixona pelo espelho de ser desejada. Por ver que ela em busca de si mesma, ou seja, ela é uma donzela em busca de si mesma, uma jovem mulher em busca de si mesma, e vê no desejo que ela desperta nesse homem uma referência de valor, e aí se entrega completamente para essa ilusão, para essa referência. Tem esse caso. O Walter, que já é completamente a razão, né, a realidade, já entendeu muito bem quem é o Charlie, só que ele fica muito raivoso, né, de ser traído por ela, né, e aí começa uma história de vingança, de levá-la para aquele vilarejo condenado, né, pela cólera, e ali eles entram num segundo capítulo da história. Como o meu objetivo é te convidar para olhar para essa donzela e para olhar para esse referencial do feminino que todas nós precisamos. Ali é ruim porque ela é só isso, e aí ela sofre muito por ser só isso. A ideia não é que você seja só essa donzela aberta para o amor, mas todas nós precisamos proteger essa donzela aberta para o amor. É não deixar que as frustrações, as dores façam com que a gente se feche completamente. E ela permanece aberta às relações, né, à música. Ela encontra uma possibilidade no convento para tocar ali para as crianças, e ela fica aberta porque ela precisa do relacionamento para se sentir viva. E ela busca isso com um amigo lá que eles fazem no vilarejo, ela busca isso com o guardinha que acompanha ela busca isso com a freira, ela busca isso com as crianças, ela busca desesperadamente isso no marido, e por mais que ele a fira, ela não se fecha. E como nós temos para aprender com ela, né? De novo, não estou colocando aqui um ideal de nada, mas estou mostrando um aspecto psíquico que nós precisamos. Quantas mulheres se fecham e depois trazem esse relato: Dani, eu não sei mais como me entregar, eu não sei mais como me abrir para um relacionamento, eu não sei mais como confiar. E ela tem isso para nos ensinar, ela permanece, né, aberta para as relações, e essa abertura dela vai trazendo ele para ela, né? Ela vai encontrando no choro dela, quando ele percebe que ela realmente se importa, ele vai encontrando um caminho
até ela, né? E aí, a segunda etapa do filme, né? Que é quando o véu é retirado, que aí justifica o título do filme, né? O véu pintado, esse véu de ilusão, de projeção é retirado, e aí eles podem se ver, e ali eles caminham também para a busca de valores. Eu comento muito aqui com vocês, quando trago filmes para a gente olhar para casais, a questão do quanto os valores são importantes. E eles começam o filme com valores completamente distintos. Ele tem valores, digamos, mais nobres, né, no sentido da ciência, do ajudar o outro, da simplicidade, e ela tem do prazer, do luxo, da festa, né? Então, eles simplesmente não conseguem se encontrar nesse lugar. Quando ela começa a fazer um caminho em direção aos valores dele, começa a admirar a coragem, começa a admirar o servir dele, começa a se interessar pelo trabalho que ele está fazendo, pela dedicação dele à causa, né, de salvar aquela aldeia e etc. Vai no convento e começa a se abrir também para, bom, já que eu não posso me divertir, então que eu quero ser útil pelo menos, eles começam a se encontrar. Então, de novo, aqui como eu já falei em outros filmes, na análise de outros filmes, os valores são um instrumento para que haja encontro nas relações. E aí eles se encontram, né? E começam a se ver. E aí a gente chega naquilo que o Bert ensina, o amor à segunda vista, quando as duas pessoas podem se ver. E aí eles têm uma conversa maravilhosa, uma hora lá que ele tá fazendo não sei o que, ela tá bordando, costurando alguma coisa assim, e ela fala, eu sou uma mulher normal, assim, sabe? Eu não sou nada disso que você pensa, eu gosto de jogar carta, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E aí eles dão risada e falam, bom, a gente não se conhece, né? E aí eles começam a se aproximar e construir um amor. O que é importante para nós aqui como pessoas que estão analisando, né, um filme, para que a gente tenha um ganho? Entender que todas as relações passam por esse estágio. Todas as relações começam debaixo de um véu de ilusão, de projeção. E vão passar por um período de feridas e machucados por causa dessas projeções. A pessoa fere a outra porque não corresponde à expectativa dela. E a outra entende isso como pessoal, como um ataque pessoal. Até que o véu é retirado e as duas pessoas podem se ver como realmente são, e a gente chega nesse lugar do Bert, o amor à segunda vista, não à primeira vista, que é uma vista de expectativas, projeções e ilusões, mas à segunda vista, quando as duas pessoas podem ser como realmente são e aí caminham para se encontrar. E aí eles se encontram, né? Se perdoam, né? E começam a construir uma história que não dá para ter continuidade. E aí não vem ao caso o porquê da história, né? Ele olha para a morte desde o início, finalmente encontra a morte. E ela segue para a vida, mas agora tendo uma noção de valor, né? Quando ela encontra o Charlie e o Charlie joga de novo a mesma isca, ela fala adeus, né? Tipo, aquela mulher que caiu na sua ladainha não está mais aqui, né? E segue a vida dela. Então, independente aqui de quem é o pai da criança, que a gente não consegue saber ali na prática, né? Mas ela segue a vida dela segura, né? Conseguiu concluir um ciclo e honrar a escolha que ela fez, e honrar o casamento dela, e honrar o marido dela, né? E voltar para a família com uma outra posição. Ela tá bem ali na floricultura. O filme começa na floricultura, termina na floricultura, mas ela fez a jornada de amadurecimento dela, né? Que a gente estuda tanto por aqui.